Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Cristiano Web. Hoje eu vou pedir licença para vocês aqui no meu canal do YouTube com as postagens, com os vídeos mais técnicos para falar de um assunto um pouco mais pessoal. Hoje é dia 29 de agosto de 2013 e tem alguns dias, mais precisamente dia 26 de agosto de 2013, uns 4 dias atrás, saiu uma matéria chamada Como o Autismo Ajudou Messi a se tornar o melhor do mundo, no site diariodocentrodomundo.com.br, escrito pelo Roberto Amado. E obviamente muitos amigos meus pela internet me mandaram esse link, me marcaram no Facebook, mandaram por DM no Twitter, e-mail e tal. E eu me senti na obrigação de fazer um breve comentário sobre essa postagem que foi reblogada em vários outros sites. E aí, antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o conteúdo desse artigo, para tentar me embasar um pouco mais sobre o meu comentário de um pensamento que eu tenho antes mesmo dessa notícia e depois dessa notícia. Então, assim, para quem não sabe, eu tenho um filho de 13 anos. Na verdade, eu tenho 2 filhos, mas o meu filho de 13 anos, mais velho, Nicolas, ele é portador da síndrome de Asperger. E tem uma outra filha de 8 anos, neurotípica. A gente diz neurotípica, que é uma pessoa com as suas plenas capacidades neurológicas, mentais intactas. E aí, o conteúdo da notícia é esse. É o seguinte, um pai, deixa eu até ver o nome dele para ficar mais embasado, é Newton Vitulli. Ele é pai de uma criança que tem síndrome de Asperger, e ele faz parte de uma comunidade chamada Autismo e Realidade e da rede social Cidadão Saúde. Então ele fez uma análise, deve ter sido entrevistado, ele fez uma análise sobre o comportamento do Messi fora de campo e dentro de campo, e fez um veredito de que ele é autista. Não só isso, diz ele que o Barcelona sabe disso, todo mundo sabe disso, que ele foi diagnosticado ainda na Argentina, com 8 anos de idade, como síndrome de Asperger. E aí muitos dos meus colegas, eu vi algumas discussões sobre a importância dessa notícia, né? De como a notícia de uma pessoa tão bem sucedida quanto o Lionel Messi, tão capaz, né, naquilo que ele faz, que é jogar a bola, sendo atacante, faz muitos gols, já está até incomodando Pelé e Maradona, o quanto a revelação de que ele, sendo autista, o quanto a sociedade e os próprios pais e as próprias pessoas com a síndrome de Asperger, ou o autismo, ou todos os seus espectros, o quanto isso beneficia essas pessoas. E muitas pessoas me perguntaram sobre isso, e eu acho que estava na hora de fazer um comentário sobre isso. Por mais que eu entenda a importância de notícias como essa, de celebridades, de personalidades, de pessoas altamente capacitadas, de serem diagnosticadas como síndrome de Asperger ou autismo de modo geral, que isso faz com que a sociedade comece a ter um outro olho para essas pessoas. De que não haja tanto preconceito, de que não haja tanta má interpretação sobre essas pessoas. Na minha opinião, essas notícias, elas têm sim um fator benéfico de esclarecimento. Mas efetivamente, para as pessoas, para o Messi, se realmente ele for autista, eu não consegui achar nada baseado no comentário do pai, por pura proteção realmente da persona, da pessoa conhecida que é o Messi, dele não ser, sabe, abordado por isso que eu não encontrei nenhuma informação
oficial nem do próprio Messi, nem do Barcelona, onde ele joga atualmente, e nem de institutos oficiais sobre o autismo, o que eu compreendo. A questão é que eu não curto, que é o que me motivou a fazer esse vídeo, é essa contrapartida, essa justificativa de que ele é muito bom naquilo que ele faz, justamente por ele ser autista. Uma parte que ele diz assim, você percebe que, deixa eu usar as próprias palavras dele, que é para ficar melhor. O Messi sempre faz os mesmos movimentos, quase sempre cai pela direita, dribla da mesma forma e frequentemente faz aquele gol com a cavadinha típico dele. Então, assim, como se o fato dele ser autista é o grande benefício que ele tem para ele ser bem sucedido. Eu sei que é uma questão de interpretação também isso, mas eu acho que eles têm que ter muito cuidado quanto a isso. Porque, para mim, no fundo, eu não quero classificar o Nicolas, nem gostaria que, se eu tivesse outros filhos, eu acho que é o sentimento de muitos pais, de rotular, classificar nossos filhos. O fato dele ser diferente, isso não faz ele nem melhor nem pior. Ele é apenas humano. Então, o que eu queria passar para vocês é que, assim, eu, como pessoa neurotípica, eu tenho as minhas potencialidades e as minhas dificuldades. E isso é que faz todo ser humano ser diferente de outros animais. Por exemplo, nós somos animais e nós somos diferenciados dos outros animais, que ainda assim têm suas características individuais, mas sempre uma maior parte com um comportamento muito similar. O homem não. O homem, você tira pela própria pessoa com Asperger ou com autismo. Se você pegar um grupo de 10 pessoas que são autistas ou 10 pessoas que têm síndrome de Asperger, vocês vão ver que cada uma delas tem um tipo de comportamento completamente diferente, um grau de capacidade numa determinada área e um grau de dificuldade numa determinada área. Então não é isso que é importante. Acho que o que é importante é, sim, uma notícia dessa fazer com que a sociedade comece a olhar com olhos mais acertados, com mais sensibilidade, que existem muitas pessoas. Os números, eu não sei de cabeça, os números são realmente grandes. A gente tem muito mais pessoas autistas na nossa sociedade do que a gente imagina, porque não são classificados, não são diagnosticados, melhor dizendo. Eu mesmo, com o Nicolas, ele só foi diagnosticado com síndrome de Asperger com 7 anos de idade, hoje ele tem 13. E eu assim, por mais que esse diagnóstico tenha ajudado a minha família para lidar com ele de uma forma mais adequada, isso não muda quem ele é. Ele é um Nicolas, ele tem a capacidade dele, ele tem a dificuldade dele. Claro que uma criança com as necessidades que ele tem, a dificuldade que ele tem, a potencialidade dele pode ser mais exacerbada do que a minha e a dificuldade idem. Mas ainda assim ele é uma pessoa, ele é um ser humano com necessidades, com dificuldades e com potencialidades próprias. Quando meu filho vai para uma prova numa escola, que ele estuda em escola regular, quando ele vai na prova, por mais que eu faça o meu trabalho aqui em casa, por mais que a escola faça o trabalho dela, quando ele está ali naquela cadeira, na mesa, com a folha de papel da prova, quem faz é ele. Ele é quem faz. Ele está ali, sozinho. É ele que tem a capacidade dele de passar de ano, tirar boas notas, de absorver aquela informação. Então, assim, eu não gosto dessa coisa de, caramba, aquela pessoa, nossa, ela é Asperger. Muitos se falam em Steve Jobs ser Asperger, o Bill Gates ser Asperger. Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Eu não classifico meu filho como Asperger. Eu tenho que dizer que ele tem Asperger, mas eu classifico meu filho como meu filho. Ele é o meu filho. Então, eu acho válido a notícia fazer com que a informação da síndrome de Asperger ou então do autismo dissemine
na sociedade, para que a sociedade comece a olhar com outros olhos, mas a rotulação é que me incomoda e eu acho que não leva a lugar nenhum. Ela é importante para mim quando eu tenho que fazer valer os direitos da lei do autismo, que classifica agora as pessoas como deficientes. E o fato de serem deficientes, que é uma conquista nossa, é fazer com que a lei garanta saúde, educação, uma educação adaptada, um tratamento adequado, multidisciplinar, e que mesmo assim, sendo uma lei, a gente ainda não tem a certeza e a garantia de que isso vai ser posto em prática. Então, assim, mais do que a classificação, é importante a conscientização, e isso tem um trabalho muito bacana, interessante, que ainda que muito superficial, que foi o caso dos quatro vídeos. Eu vou deixar o link na descrição, do fantástico, como é o nome? Universo Particular, Autismo, Universo Particular, do Drauzio Varela. Muito interessante, que mostram casos extremamente múltiplos, né? Você vê situações completamente diferentes, um caso do outro, e é isso que eu acho que faz com que a sociedade passe a ter outros olhos, que essas crianças, essas pessoas podem e devem tentar se socializar, devem tentar se matricular em escolas regulares, se for o caso. É muito individual. Não dá pra gente generalizar, botar tudo num saco só e achar que isso é o único jeito, a única forma. Não. A educação, quando eu tive na escola, ela foi direcionada para todos, mas eu aprendi muito mais quando o professor ele se chegava mais até mim para ver qual era a minha dificuldade real, e aí sim trazer o conhecimento para minha cabeça, para que eu crescesse, para que eu absorvesse. Acho que a mesma forma é para uma pessoa com qualquer síndrome que seja, com qualquer doença que seja. No nosso caso, no autismo nem doença na síndrome de Asperger nem doença é. Então, o meu sentimento é que notícias como essa só faça a sociedade repensar com outros olhos, com mais sensibilidade, que são, acima de tudo, seres humanos. E só para finalizar e ilustrar um sentimento que eu tenho, eu vejo uma série chamada Parenthood, da NBC, que o casal principal, os protagonistas, tem dois filhos, e um dos filhos dele, o mais novo, o Max, ele tem síndrome de Asperger, e fala um pouco, além de todos os dramas de todos os personagens, eles falam muito dessa relação, dessa dificuldade que os pais têm. E num dos episódios onde eles começam a fazer um tratamento com terapia ocupacional, aí chamam de terapia comportamental, a terapeuta está fazendo uma entrevista ainda com eles, individualmente, os pais, e aí ela pergunta assim, se vocês tivesse alguma varinha mágica para poder mudar uma coisa muito, muito difícil que o Max faz, que incomoda muito vocês, o que vocês gostariam, né? Qual seria essa primeira coisa que vocês escolheriam? E eu lembro que eles tiveram dificuldade para falar, e eu lembro quando eu assisti esse episódio, eu fiquei ensaiando isso e pensando várias coisas que eu gostaria de mudar no Nicolas. Isso não muda quem é o meu filho. Eu não consegui chegar a um denominador comum. Ele é o Nicolas. Eu não penso no Nicolas como um portador de síndrome de Asperger, nem como autista. Eu penso no meu filho como Nicolas. Esse é o nome dele. Espero que esse vídeo ajude outros pais a entenderem um pouco mais a cabeça de um pai que sou, né, com uma criança com esse tipo de necessidade, que eu acho que esse é o tipo de questionamento que a gente tem que ter com os parentes, vizinhos, familiares, colegas de escola, de trabalho, sobre essa questão do autismo e da síndrome de Asperger. Espero que a sociedade entenda isso de uma forma mais sensível. É isso que eu espero. Obrigado.